Você consegue imaginar um objeto com uma massa de cerca de 100 trilhões de sóis? Comparar com a nossa estrela não ajuda em nada a entender as dimensões monstruosas desse aglomerado estelar chamado Abell C1063. Ele foi descoberto relativamente há pouco tempo por James Webb, que mais uma vez provou que as quantias significativas investidas no desenvolvimento desse projeto não foram em vão. A descoberta de um objeto tão gigantesco permite entender como funcionam as lentes gravitacionais. Para descobrir o que é o Abell C1063 e obter esta foto, James Webb teve que observar uma única região do céu por 5 dias inteiros. Nunca antes na história das observações um telescópio havia focado em um único objeto por tanto tempo. Felizmente, a bordo do James Webb está o melhor equipamento da atualidade, em particular, uma câmera de infravermelho altamente sensível. Então, o que sabemos até agora sobre o superaglomerado Abell S1063? Ele está localizado na constelação da Grove, a uma distância de aproximadamente 4,5 bilhões de anos-luz da Terra. De acordo com dados recentes, esse aglomerado inclui 51 galáxias, mas esses são apenas os objetos confirmados. E acredita-se que haja mais de 400 ainda não confirmados. Assim, essa massa atua como uma lente cósmica, distorcendo e ampliando a luz de galáxias distantes. Esse aglomerado não está sendo observado pela primeira vez, e não deveria. Alguns anos atrás, o telescópio espacial Hubble o estudou como parte do programa Frontier Fields. No entanto, James Webb forneceu imagens mais detalhadas e nítidas feitas com a Near Infrared Camera. Vale a pena falar um pouco sobre esse instrumento de pesquisa único. A câmera de infravermelho próximo é o coração do telescópio James Webb. Ela capta com precisão regiões de formação estelar ativa e detecta exoplanetas, independentemente da distância. Por que a Near Infrared Camera pode fazer isso? Em primeiro lugar, graças ao seu design. A câmera foi especialmente criada para formar imagens ocultas da observação direta, como galáxias ou estrelas envoltas por nuvens de poeira. Outro ponto importante é a presença dos coronógrafos. Eles bloqueiam a luz excessivamente brilhante das estrelas, permitindo registrar objetos quase imperceptíveis próximos aos astros, como exoplanetas. A câmera também está equipada com um espectroscópio. Graças a ele, é possível não apenas ver o objeto, mas também analisar seu espectro, determinando a temperatura da estrela ou planeta observado, sua velocidade, composição química e parâmetros de desvio para o vermelho. A Near Infrared Camera opera em 2 intervalos, ampliando sua funcionalidade e possui filtros que facilitam o estudo de variados objetos. É interessante notar que este instrumento pode funcionar satisfatoriamente em temperaturas extremamente baixas. Para os detectores, ela chega a menos 233 graus. Esse é um aspecto importante nas condições de vácuo espacial. É por isso que James Webb alcança um sucesso sem precedentes e descobre cada vez mais novidades sensacionais. Nada no universo pode se esconder das lentes atentas de sua câmera. Ele, como Harry Potter, é capaz de atravessar paredes de poeira e chegar à verdade. Qual o valor científico de uma lente gravitacional observada pelo telescópio para os astrônomos? Assim como uma lente comum que pega poeira na sua mesa, ela amplia objetos, permitindo ver até os que antes não eram captados pela ótica mais sensível. Ou seja, poderemos observar galáxias das quais nem sequer sonhávamos estudar. Por exemplo, aquelas que surgiram praticamente logo após o Big Bang. Por que a observação atenta da lente gravitacional interessa tanto aos cientistas? O fato é que esse fenômeno surpreendente é uma prova indireta da existência da matéria escura, uma substância que não vemos, mas que se manifesta por sua enorme gravidade e massa. No caso do aglomerado Abell S1063, após os dados de observação de James Webb, os astrofísicos têm certeza de que a estrutura está em processo de fusão de vários aglomerados galácticos. Ou seja, o período de existência do aglomerado que observamos agora é bastante ativo.
A confiança de que as suposições estão corretas é reforçada pelas pesquisas do telescópio Chandra, que detectaram uma radiação muito intensa nessa região, confirmando a presença de processos de fusão. Quais outros detalhes chamaram a atenção dos astrofísicos durante a observação do aglomerado galáctico Abell S1063? Talvez esse som surpreendente ou talvez o efeito impressionante chamado arco de Einstein. Neste caso, a segunda opção está correta, embora a primeira também provavelmente ocorra. Em um local tão antigo e remoto, quase certamente há algo assustador e misterioso escondido, capaz de produzir esses sons. No entanto, vamos voltar às suposições científicas de Doug Einstein. Este é um efeito claro de lente gravitacional que o famoso cientista previu em sua teoria da relatividade. Esses arcos se assemelham a faixas de luz brilhante ou anéis formados por galáxias distantes. O efeito é uma curvatura do espaço-tempo prevista muitos anos antes de a vermos com nossos próprios olhos. Ou seja, é preciso entender claramente que os arcos de Einstein não são um objeto físico, mas sim um efeito óptico que permite estudar galáxias incrivelmente distantes, que seriam muito tênues sem esse bônus gravitacional. Acontece que finalmente chegamos à era em que previsões teóricas se tornam realidade e estão disponíveis para observação. O primeiro efeito previsto por Albert Einstein foi comprovado há muito tempo e já corrigimos isso nos sistemas de navegação por satélite. Falamos sobre dilatação gravitacional do tempo. O exemplo mais marcante é a queda em um buraco negro, mas existem maneiras menos traumáticas de provar a existência desse efeito. Por exemplo, o experimento de Raffaelli-Keating, que demonstrou a realidade do paradoxo dos gêmeos. No âmbito desse experimento, no outono de 1971, os cientistas que deram nome ao experimento fizeram uma viagem ao redor do mundo com relógios atômicos de césio a bordo de um avião. Depois disso, eles compararam as leituras dos cronômetros com os relógios que permaneceram em repouso e ficaram tranquilamente no Observatório Naval dos Estados Unidos da América. Assim, os relógios em repouso correram mais rápido que os que viajaram. Esse efeito é obrigatoriamente levado em consideração nos sistemas de navegação, caso contrário, não haveria precisão alguma no posicionamento da geolocalização. Esses são só 2 exemplos de previsões científicas confirmadas. Você imagina o que nos espera no futuro? Dá vontade de tomar o elixir da vida eterna? Ou confiar o upgrade do corpo aos nanorobôs para ver tudo isso com os próprios olhos? Vamos em frente. A descoberta do aglomerado Abell S1063, com seu efeito gravitacional impressionante, é só a ponta do iceberg. Mas o que foi encontrado através da lente gravitacional não só surpreende, como também causa um profundo sentimento de reverência. Apresento a vocês a galáxia MOMZ-14. Até agora é a mais antiga já encontrada. James Webb mediu os parâmetros do desvio para o vermelho dela e descobriu que a idade do objeto é de cerca de 13,5 bilhões de anos. Foi exatamente esse o tempo que a luz da galáxia levou para chegar até nós. Isso significa que estamos observando um aglomerado estelar formado entre 200 e 280 milhões de anos após o Big Bang, o período da reionização. E tudo bem, mas em uma época em que o hidrogênio neutro só começou a se ionizar sob a influência da energia emitida pelos corpos celestes mais antigos. O surgimento de conglomerados tão significativos, de acordo com as teorias científicas existentes, é impossível. Muito provavelmente, a galáxia que você vê agora na foto, em tamanho e massa, é equivalente à pequena nuvem de Magalhães.
A descoberta do objeto, localizado na constelação de Sextante, ocorreu recentemente, em 2025, e só foi possível novamente graças ao instrumento universal NIRCam. Antes do surgimento do James Webb, era absolutamente impossível ver estruturas tão distantes, mesmo com a ajuda do lenteamento gravitacional. De acordo com as observações, a galáxia está passando por um período de intensa formação estelar. Talvez esse seja mais um fator que nos ajuda a enxergá-la. No entanto, a lente cósmica criada pelo enorme aglomerado Abell S1063 também ajudou significativamente na descoberta da galáxia MOMZ 14. Sem isso, um objeto tão distante estaria fora do alcance da observação e, muito menos, do estudo, mesmo com os equipamentos ultramodernos do James Webb. Mas o principal é o resultado. Agora sabemos muito mais sobre como exatamente e quando a tocha do nosso universo se acendeu. Os dados obtidos exigem a atualização das informações que temos sobre a evolução das galáxias e a estrutura do macrocosmo, assim como a formação de novas abordagens conceituais para o seu estudo. O que é Abell S1063 neste momento? Um aglomerado estelar distante que funciona como uma lente gravitacional? Isso é o que está na superfície, mas, na verdade, é o maior instrumento para estudar o universo primitivo, assim como as propriedades ocultas da matéria escura. É possível que, em breve, nos espere uma verdadeira revolução cosmológica, uma revisão radical das teorias tradicionais e a destruição de pilares da física que pareciam inabaláveis. De qualquer forma, a humanidade está apenas no começo do caminho, já que o período anterior se assemelha mais à formação dos alicerces da ciência. E agora, quando telescópios ultramodernos como James Webb estão em órbita e funcionando, começa uma era de observações mais sérias e previsões mais realistas. Junte-se ao canal Hubble e fique por dentro das novidades do espaço. Aqui sempre temos as notícias mais recentes